O ex-presidente Jair Bolsonaro está com câncer de pele. A informação foi divulgada pelo médico Cláudio Birolini, que o acompanha após ele ter recebido alta do Hospital DF-Star em Brasília, hoje, onde ele esteve internado por pouco menos de 24 horas. Segundo o médico, não vai ser necessário tratamento de quimioterapia e as lesões já foram removidas. O ex-presidente passará periodicamente por acompanhamento para acompanhar a evolução dos sinais na pele. Nós recebemos o laudo anatomopatológico dessas lesões de pele que foram retiradas no domingo. Então foram retiradas 8 lesões, uma a gente sabia que não era, que era só um fibroma. Uma a gente sabia que não era. Dessas lesões de pele que foram retiradas no domingo, o laudo anatomopatológico dessas lesões de pele que foram retiradas no domingo. Então foram retiradas 8 lesões, uma a gente sabia que não era, que era só um fibroma, e outras 7 lesões eram suspeitas para câncer de pele. E dessas 7 lesões, 2 vieram positivas para um tipo de tumor que é o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, tá? É o intermediário, mas que ainda assim é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias. Vocês sabem, ele tem uma pele clara e, enfim, está sujeito a esse tipo de... Se ele vai ter que fazer quimioterapia, ele vai fazer algum tipo de tratamento? Espera, gente, um de cada vez. Ele vai fazer tratamento? Não, a princípio não. Essas 2 lesões que vieram positivas são lesões que a gente chama in situ, ok? Então são lesões ainda numa fase precoce e a princípio demandam apenas uma avaliação periódica e um segmento. Ainda de acordo com o médico, não há risco de as lesões removidas voltarem. As suspeitas de câncer tinham sido detectadas ainda no mês de abril, mas a biópsia foi realizada em setembro devido a, segundo o médico, outras coisas que aconteceram no caminho. Bolsonaro só foi informado da situação, portanto, hoje. E Bolsonaro deu entrada no hospital na tarde de ontem, por volta das 4h10 da tarde, apresentando soluços, vômitos e também falta de ar. Após exames realizados na unidade médica, ele, portanto, foi diagnosticado com um quadro de anemia e alteração na função renal. Na manhã desta quarta-feira, o ex-presidente apresentou melhoras, segundo os médicos, até que recebeu, portanto, alta durante a tarde. E o que aconteceu assim, ele estava em casa à tarde e teve um mal-estar súbito, teve uma queda de pressão, taquicardia, vomitou, teve tontura e teve o que a gente chama de uma pré-síncope. Então nós não conseguíamos avaliar qual a gravidade disso naquele momento e aí ele acabou vindo aqui para o hospital. Aqui no hospital ele foi constatado que ele estava bem desidratado, foi feita uma reposição volêmica, que a gente diz, foram colhidos exames e nós solicitamos que ele fosse internado para que pudéssemos avaliá-lo no decorrer da tarde ou da noite. Então, de ontem para hoje, nós fizemos alguns outros exames que confirmaram que ele realmente estava com um quadro de desidratação bem importante, inclusive com alteração da função renal, elevação da creatinina. Pedimos para que ele fizesse uma ressonância de crânio, porque ele vem se queixando de tontura, perda de equilíbrio, que felizmente não mostrou nada mais sério, exceto aí talvez um resquício de uma sinusite. E de ontem para hoje ele teve uma melhora significativa e nós não vimos necessidade de mantê-lo em regime de internação hospitalar. Os soluços dele, a gente não tem uma causa definida, tá? Solução, é difícil você achar o que causa o soluço. Veja, eu não posso afirmar que é consequência da facada, mas tá tudo junto, tá? Mas ele já tinha... Ele tem um histórico passado de soluços em outras ocasiões, inclusive quando ele ainda era deputado, quer dizer, antes da questão da facada.
Pois é, Luciane Landim, o ex-presidente, portanto, deu entrada no domingo no hospital. Naquele momento ele tinha passado mal, né, com enjoo, teve queda de pressão também, voltou para o hospital ontem e hoje à tarde, ao ser liberado, veio, portanto, a divulgação deste diagnóstico de câncer de pele, né? Exatamente, Síria, mas para a gente lembrar um pouquinho, essa ida do ex-presidente Jair Bolsonaro ao hospital no domingo, ela já tinha sido agendada, já tinha sido inclusive autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, justamente para que Bolsonaro tirasse lesões na pele. Estavam previstas, inclusive, a retirada de 2 lesões. Ao final do procedimento, a gente teve um boletim médico informando que 8 lesões foram retiradas. Então, essa ida ao hospital no domingo teve isso como foco, mas ontem, terça-feira, o ex-presidente passou mal, foi levado então novamente ao mesmo hospital que ele compareceu no domingo, às pressas. A gente teve o relato de um dos filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro, de que o ex-presidente teve episódios de vômito, chegou a ficar um período ali sem ar. Então esse foi o quadro de Jair Bolsonaro de ontem. O ex-presidente passou a noite no hospital, onde foi monitorado. A equipe médica dele se deslocou de São Paulo para Brasília para fazer esse atendimento mais de perto. Então, com o boletim médico que foi divulgado hoje, a gente teve um maior entendimento sobre a situação dele dessa última vez, né, de ontem, que ele recorreu ao hospital às pressas, mas também desse exame, desse procedimento que foi feito, na verdade, no domingo. E esse boletim, então, informou que o ex-presidente está com esse quadro de câncer de pele e vai precisar fazer esse acompanhamento médico. Sobre essas lesões de Bolsonaro, no domingo a gente já tinha informação de que uma lesão não tinha um diagnóstico fechado e iria ser enviada para a biópsia, e foi justamente essa lesão que deu esse resultado de câncer de pele. A gente lembra também que o ex-presidente, por esse boletim médico, tem um quadro de anemia. No domingo, quando ele foi fazer esse procedimento, o boletim também informava um quadro residual de pneumonia, né? O presidente também chegou, inclusive, a tomar ferro venoso por conta dessa situação de anemia, e a gente lembra também que não é a primeira vez que Jair Bolsonaro procura o hospital nos últimos meses. Em abril, por exemplo, ele passou por uma cirurgia de grande porte, de barriga aberta, depois de passar mal em uma agenda no Rio Grande do Norte, também nesse mesmo hospital em Brasília. Foi uma cirurgia específica para desobstrução intestinal e reconstrução da parede abdominal, justamente por esses episódios em que Jair Bolsonaro demonstra passar mal com frequência. Esses sintomas de vômitos, de obstrução intestinal, foi para isso essa cirurgia. E foram sintomas, inclusive, parecidos com o que o ex-presidente teve ontem, né? Mas ele já recebeu alta, está em casa. Foi uma noite que ele passou no hospital e foi uma ida comunicada ao Supremo Tribunal Federal, ali na ação que determinou a prisão domiciliar dele. Foi justificada pelos advogados. Jair Bolsonaro, então, já está em casa cumprindo essa nova cautelar.